Toda empresa começa com venda. Empresa a gente não abre para ver se dá certo. Empresa a gente abre e faz dar certo. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Aqui nesse canal você encontra vídeos todos os dias de dicas práticas para você colocar na sua empresa, na sua vida corporativa, profissional, de maneira fácil e extremamente didática. Beleza? Vamos para o vídeo de hoje. A ideia ainda é manter essa dica diária e prática para você que quer empreender. E hoje eu vou falar para você 3 coisas extremamente importantes para você que precisa abrir um CNPJ. Você que já decidiu, você que já fez a viabilidade do seu negócio. Matheus, eu estou com o meu plano de negócio. Eu acho que é até interessante o tema falar, até interessante. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente só sobre o plano de negócio, o que você precisa fazer, as variáveis, um vídeo mais robusto sobre isso. Então, você que já está com o seu plano de negócio bem estruturado, eu vou falar hoje sobre 3 pontos que você precisa ter muita atenção quando você abrir a sua empresa, tá? Primeira coisa, você precisa ver e achar o enquadramento tributário mais barato e vantajoso para você. Como assim, Matheus, enquadramento tributário? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Hoje no Brasil a gente tem os 3 principais regimes tributários, que são eles o lucro real, presumido e o simples nacional. Tendo um quarto elemento chamado e muito conhecido como MEI. Se você é uma pessoa que vai começar um empreendimento pequeno, sem muita formalidade, e a sua atividade permite, eu indico, comece como MEI. Por quê, Matheus? O MEI é muito mais simples. Você tem toda a segurança de conseguir emitir uma nota fiscal, você tem a segurança de ter um CNPJ devidamente registrado, mas você também tem a facilidade de ter um sistema operacional muito mais tranquilo. Para começar, você sabia que o MEI não precisa de um contador? Olha só para você. Você não precisa pagar um contador para ter um MEI. Você pode simplesmente se inscrever nesse canal e ficar de olho nas dicas que aparecem aqui diariamente. Pegou a dica? Porque o MEI, ele é um meio muito fácil de se operar, ele é um meio muito simples e na maioria das vezes ele é um meio mais vantajoso. Primeiro, a parte financeira. Você não tem gastos com o MEI no quesito tributo, você vai pagar só um DAS único, ali que está em torno, eu não lembro qual o valor que está agora, 70 e poucos reais. É só esse valor que você vai pagar. Você não tem mais nada em cima do seu faturamento. Só que daí a gente tem algumas questões. Por exemplo, o MEI, ele tem o teto de faturamento, né? Você pode faturar até quanto? R$81 mil anuais, né? Você tem outro limitador, você pode ter só um funcionário, né? Qual outro limitador do MEI? Você não pode exercer a função de advogado, por exemplo, sendo MEI, né? Você não pode ser contador e MEI, né? O MEI, ele é muito restrito às atividades que ele vai conseguir operacionar. Mas você consegue avaliar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde você consegue clicar e ver as atividades que permite se filiar ao MEI, tá? Essa é uma dica de uma questão vantajosa, né, para você. Agora, vamos supor, a minha atividade não pode ser MEI, Matheus. Eu vou prestar um serviço, enfim, que eu não posso ser MEI, eu sou técnico, eu vou fazer engenharia, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que olhar com muita cautela em qual enquadramento tributário que você vai se encaixar. Por quê? Existem uma variável gigante de possibilidades, né? E o Simples Nacional, que é o mais conhecido e a maioria das empresas no Brasil ele nem sempre pode ser o mais vantajoso para você. O Simples Nacional, ele pode ser mais caro dependendo do seu tipo de operação, né? Por quê, Matheus? Sendo que ele é o mais barato. Vou te dar uma dica, um exemplo clássico que a gente sempre usa. O MEI, o imposto do MEI, ele é gerado em cima do faturamento, né? Você pega uma empresa do lucro real, por exemplo, o fato gerador do imposto é o lucro. Então, por mais que você esteja fora do Simples Nacional, esteja teoricamente numa carga um pouco mais pesada em questão de alíquota de porcentagem, a base de cálculo acaba sendo muito menor. Vou te dar um exemplo que a gente sempre usa, uma loja que vende carro. Você compra um carro por 50 mil, você não vai vender ele por 100 mil. Você compra um carro por 50 mil, você vai vender um carro por 70 mil, por 60 mil reais. Não sei qual que é a margem de um carro, mas eu calculo que uma margem boa seja 10 mil reais. Se você tiver no Simples Nacional, você vai ter que emitir uma nota fiscal e recolher o imposto referente a 60 mil reais, a nota de venda, né? Então, vamos colocar que seria aí 6% em cima de 60 mil reais. Se você tiver no lucro real, o imposto vai ser gerado em cima do lucro, ou seja, a diferença de 50 e 60 mil reais. Logo, a base de cálculo, ela vira 10 mil reais. Olha só para você ver como que o cenário muda completamente. Por isso que é extremamente importante você ter esse know-how e principalmente
pesquisar com alguém capacitado da área, né? Busque sempre profissionais que agreguem ao seu negócio. Eu gosto sempre de falar isso aqui porque muitas vezes a gente tende a economizar em lugares que a gente não pode economizar, né? Existem lugares que a gente economiza que a gente acaba pagando mais caro depois. Esse tipo de assessoria é uma assessoria que a gente precisa investir em alguém que a gente confie com uma certa procedência. Se você tem dúvida, já aproveito, entre em contato aqui com a gente, tem os nossos contatos aqui embaixo também. Se você tiver qualquer outro tipo de dúvida, você pode entrar em contato aqui com a gente. Então, eu falei nesse início sobre o enquadramento tributário, correto? E uma outra dica que eu queria deixar nesse vídeo para você, coisas importantes que você precisa tomar cuidado, é um relatório que se chama fluxo de caixa. Hoje no Brasil a gente tem uma porcentagem absurda de empresas que abrem e fecham dentro do primeiro ano. Isso acontece principalmente por má administração, por falta de conhecimento e por uma questão de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa, Matheus? Basicamente entrada e saída de dinheiro líquido, bufunfa na sua conta. O que acontece é que muitas empresas começam a operacionar, começam a girar dinheiro, mas por não ter uma gestão de fluxo de caixa, acaba faltando dinheiro em algum momento da operação. E quando falta dinheiro na operação, nós precisamos fazer o quê? Injetar dinheiro para a operação continuar. Só que quando a gente injeta dinheiro, a menos que você seja um cara que tem uma poupança bem abastecida para manter o seu negócio, esse dinheiro é oneroso e isso tende a virar uma bola de neve. Por isso é extremamente importante você ter isso bem estabelecido lá no seu plano de negócio, porque o fluxo de caixa é um relatório extremamente importante para você ver a saúde, né? É claro que ele vai estar sempre ali junto com outros relatórios, o DRE, por exemplo, que é onde você avalia o resultado do exercício, né, da sua operação, enfim, o resultado do exercício da sua empresa. Isso é extremamente importante, mas o fluxo de caixa, eu posso dizer que ele é indispensável para você todos os dias. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. E a última dica que eu queria deixar nesse vídeo é comercial, venda. E eu nunca vou me cansar de falar disso. Por quê? Toda empresa começa com venda, todo negócio depende de venda. Não adianta você ter uma estrutura fenomenal, uma operação perfeita, se você não tem venda. Eu gosto sempre de trabalhar com uma ideia de restringir aquilo que é necessário no momento. Então, quando a gente vai iniciar um projeto, um negócio, um empreendimento, é extremamente normal, entendível a gente ficar deslumbrado, principalmente quando é alguma coisa que é um sonho nosso. Poxa, vou alugar uma sala, vou comprar mobília, vou comprar equipamento, vou deixar aquele lugar top para eu fazer a minha operação, para eu trabalhar, e a gente se esquece do mais importante, que é venda. E quando vê, a gente abriu, montou uma senhora de uma estrutura e a gente não tem o principal, que é venda. Toda empresa começa com vendas. E daí, quem não é do comercial tende a ficar um pouco triste com isso. Eu já passei por isso algumas vezes em algumas empresas que eu fiz parte, e o pessoal que não é do comercial entende como um demérito. Não é um demérito, mas toda empresa começa na venda. Se não tem venda, não existe empresa. Se não tem venda, não tem o que se administrar. Então, entenda, antes de qualquer coisa, que para você abrir o seu negócio, o que tem que estar na ponta da sua língua é como você vai vender, o preço que você vai vender, qual que vai ser a minha abordagem, aonde eu vou conseguir captar meus clientes. Comece a sua empresa por isso, mapeando as vendas. Como que você vai fazer esse comercial? Eu sou um cara que eu sou muito bom em vendas. Ou então, eu não sou bom em vendas, eu vou precisar de alguém para vendas, eu vou precisar me desenvolver nesse quesito. Beleza? Então, foque nessas dicas, né, que com certeza, como eu sempre falo nos meus vídeos, se você tiver persistência, com certeza você vai conseguir, tá? Não existe nada que o homem ele não determine e ele corra atrás com todo afinco que ele não consiga, né? Claro que a gente está falando do ponto de vista profissional, de dedicação. Então, empresa, a gente não abre para ver se dá certo. Empresa a gente abre e faz dar certo. Então, pega essas dicas, anota, fica de olho aqui. Não esquece de dar o like, se inscreve, aperta o sininho para você ficar sempre por dentro das dicas diárias que a gente coloca aqui sobre principalmente o mundo corporativo, do empreendedorismo, e para você não perder nada e cada vez mais o seu sonho de empreender ficar mais perto de você. Beleza? Fiquem com Deus, galera!